Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham por todo o Brasil e pelo mundo inteiro, através do site tvcapitalgoiania.com, mais uma edição do Jornal Argumento, edição especial porque estamos entrevistando os candidatos ao governo do estado de Goiás, de forma democrática, né? Tempos iguais, perguntas iguais e também descobrir o que eles têm para apresentar para você, que é eleitor, que vai decidir o futuro. Hoje recebemos com muita alegria o candidato ao governo do estado de Goiás pelo PSDC, doutor Alexandre Magalhães. Muito obrigado pela presença e seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado ao Padre Jesus. Fico feliz de estar aqui no Jornal Argumento para mostrar as nossas propostas para o próximo pleito agora de 2014, a governo de Goiás. Ok, e já foi apresentado e com muita alegria. Eu sempre peço deferência ao padre, né, para cumprimentar primeiro o entrevistado, que é com muita alegria que a gente recebe o senhor aqui, com essa experiência, padre, que é enxergando o passado, que a gente vai entender o presente e construir o futuro. Obrigado mais uma vez por estar aqui e fique à vontade. Obrigado. Começo perguntando ao senhor, quem é o cidadão Alexandre Magalhães? Padre Jesus, o Alexandre Magalhães é um cidadão comum, que nunca mexeu com política, um empresário, que tinha até arrepio à política, sempre criticou os políticos e que resolveu parar de falar e ter coragem de assumir e candidatar ao governo de Goiás para mostrar que nós podemos mudar. Não só eu, mas eu conclamo aos outros jovens e a população nos próximos pleitos a ter essa coragem de entrar na política e tentar mudar. Nós não conseguimos mudar se a gente ficar só de fora e criticando e falando mal. Esse é o Alexandre Magalhães, que está aí pleiteando o governo de Goiás. Casado, pai de 2 filhos e natural de Goiânia. Mas a sua família é de políticos. Meu pai, eu considero ele como um baluarte da política de Goiás. Quando teve o ato AI-5, caçaram-se várias pessoas, meu pai assumiu o MDB em Goiás em 1970. Quando criança, eu lembro do Exército Brasileiro, parava jipe na porta de casa, psicologicamente, atos que aconteceu durante 8 anos. A política sempre esteve no meu sangue, como o futebol também está no sangue de todo goiano e de todo brasileiro. Sempre levei ela, mas nunca quis mexer com isso, pelos fatos que a gente via que acontecia aí atualmente. Traumatizou um pouco. Não era política como era feita antigamente, com idealismo, com fio de bigode, com coisas boas. Hoje a política mudou muito. É dinheiro, é interesse. E eu tento resgatar esses valores antigos que eu vivi quando criança, junto com meus pais. Sua mãe também era bem envolvida com a política. Minha mãe era mais política que meu pai. Meu pai era um político assim, calado, sisudo, fechado, muito austero, né? Minha mãe não, minha mãe já é aquela que ia para a cozinha, participava das reuniões, eles chamavam ela até de Maria do Juarez, muito mais que meu pai. Minha mãe era terrível na política, boa de política mesmo. Nos mutirões, também, né? Participou. Lá estava ela muito presente na vida da política da cidade e do estado. Sim, correto. Agora, o seu partido, qual que é o seu partido? Meu partido é o Partido Social Democrata Cristão. Foi fundado pelo Emael, Príncipe Emael, foi fundado na Segunda Guerra Mundial, em 1945, no auge daquela briga mundial, foi fundado na Europa e depois veio para o Brasil. Ele existe no mundo todo. A presidenta da Alemanha mesmo pertence ao nosso partido. Tá? Ele visa o quê? Ele visa a família, ele visa o cristianismo, é o Partido Social Cristão. Ele prega o quê? A bandeira da liberdade. Isso é um partido muito bonito. Partido bonito. Qual que é o antecessor do PSDC? Porque tinha outro nome. Qual que era? A palavra S que entrou, social, era PDC, Partido Democrata Cristão. Inclusive em Goiás, quem já pertenceu ele, o governador Mauro Borges, Siqueira Campos, o Roberto Balestras, todos já pertenceram ao PDC. Ele foi extinto, depois ele ressurgiu novamente como PSDC. Não foi PDC porque a Constituição não deixa voltar o mesmo nome. Teve que se colocar o social
junto à sigla do Inclusive, partido. o Jânio Quadros concorreu à presidência por esse partido, também, né? esqueci. Ele concorreu a São Paulo, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, presidência da República por esse partido. Correto. Qual que é a plataforma desse partido hoje? A plataforma nossa é a plataforma de mudança, humanizar mais a política. Hoje a política não é mais humanizada, ela virou uma coisa assim, material, uma coisa de grupos, isso está acabando. A família está esquecida. Isso é triste. E o PSDC visa a família, resgatar esses valores. Essa é a plataforma principal. E nesse contexto todo é o quê? É humanizar hoje o governo, através de uma segurança pública correta. Desculpe só interrompê-lo. A gente sempre fala nesses aspectos, como o senhor tem dito aí agora, mas por que ter o poder para mudar um regime que o senhor fala que já é viciado? Eu não me preocupo com poder. Essa palavra para mim não existe. Mas o senhor está disputando o poder. Não é poder, eu estou disputando uma gestão para administrar Goiás. Não, mas poder é chamado de poder, porque o cidadão, às vezes, coloca-se culpa no político, mas tem a palavra partido. Partido é parte da sociedade. Se nós temos um regime viciado, é porque a sociedade também está viciada. Infelizmente tem partido. Eu, se tiver a graça de ser governador de Goiás, a primeira coisa que eu vou fazer é governar sem pensar em partido. Eu tenho que pensar na população. Se eu pensar em partido, nós estamos perdidos. Não é utopia? Não é. A gente tem que mudar isso. Tem que ter alguém que comece isso. A gente não pode pensar que isso vai ser a vida toda. Não seria melhor começar pela sociedade, trabalho social, conscientizar as pessoas? Como se diz, você começa lá em cima para mostrar lá embaixo. Mas essa é só vem péssimos exemplos. Tem péssimos exemplos, mas quem quer vontade, tem vontade de mudar, a minha vontade, meu sonho é esse. Eu quero mudar e vou lutar por isso. Não aceito mais isso, estou cansado. Para Jesus. Bom, agora o senhor disputa a eleição do estado de Goiás. Para que, precisamente? Porque só para negar partido não vai ser, porque Marina está negando partido e enquanto isso ela aderiu a um partido, está fundando um outro partido para ela, né? E ao mesmo tempo diz que nega o partido. Como que fica aí? Eu estou disputando o governo de Goiás pela população de Goiás para mostrarmos que nós podemos mudar. Não existe só isso que está hoje, essa máquina. Esse é o Alexandre cristão, o Alexandre que pensa num cidadão, viver bem, não ver uma família chorando numa porta de hospital, esperando 4, 5 horas uma criança com febre, não ver uma família dizimada porque levou um tiro. Isso tem que mudar, a gente tem que humanizar mais, educar a sociedade. Eu quero ser governador por esses motivos. Transformar, é uma semente que a gente planta agora e vamos colher no futuro. E não é só pensando em 4 anos, não. Eu penso numa gestão de plantar agora, de maneira empresarial, que o Estado vai mudar por 100 anos. Não vou pensar numa gestão para 4. Vou botar sementes para acontecer algo diferente na sociedade de Goiás e que sirva de raiz para o Brasil. Temos que esquecer essa política porca que está aí agora. É intolerável, não aguento isso mais, a população também não aguenta. É esse o Alexandre. Se não der certo agora, vou para outra semente. Tenho esse idealismo, com certeza. Fico feliz. Perdendo ou ganhando, eu dei o meu recado e estou aí. Bom, quais são os eixos da sua plataforma de campanha? É simples. É gastar corretamente o dinheiro público, é ter transparência com o dinheiro público, acabar um pouco a politicagem. Aí sim, a questão de dinheiro vai ter superávit. Um superávit o quê? Zelar da população. Zelar com o quê? Com dignidade. Fazer uma saúde pública correta, uma segurança pública correta, educação de base correta. Isso nós vamos fazer e nós temos um projeto de governo bonito para mostrarmos à população de Goiás em cima disto. Agora, quais são os valores fundamentais do seu partido político? Uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é o valor fundamental do nosso partido. Podia traduzir isso para o telespectador? Cidadão livre, ter direito de ir onde quiser, justo um para o outro.
respeitar o outro, e solidária, você vencer, crescer e ajudar o outro também a partir daquele momento. Isso que dizendo não é democracia? Democracia está aí. Sim. Só que hoje existe uma nuvem na democracia nossa, triste. Eu mesmo passo por isso como candidato. Meu tempo é reduzido em várias emissoras de televisão, porque não tem índice eleitoral. Vários jornais não dão espaço para a gente. Isso é democracia? Mas o senhor está surgindo agora na política, e a questão do espaço, ele é conseguido através do trabalho, dessas coisas. Não, mas nós estamos trabalhando. Então, assim, o senhor, se assumir o poder daqui a algum tempo, alguém vai estar na cadeira do senhor dizendo a mesma coisa. Fico feliz que ele tenha o mesmo espaço meu, mas até arrepio para te falar. Vou ficar feliz, porque se ele tiver propostas boas, vou abraçá-lo e vou pegar na mão dele. Não tenho sede de poder. E uma das coisas que eu prego dentro do PSDC, a renovação agora, que eu assumi ele agora, nós vamos lançar candidato a vereadores, ele vai ter direito a 2 mandatos no máximo. Depois de 2 ele tem que fazer um upgrade, ele vai para deputado. Não quero continuismo, quero dar oportunidade para a juventude. Mas o senhor é governador do estado, o senhor não é congressista, o que o senhor está dizendo é função do Congresso Nacional. Não, é função do Congresso, mas como presidente do partido, eu não vou dar oportunidade para ele ter 3 mandatos. Eu vou dar oportunidade para um outro mandato. O partido vai ajudar ele a sair como vereador, ganhou, foi reeleito, ganhou. O partido vai dar oportunidade para ele ser deputado. Ele não vai ficar ali 5 mandatos, 6 mandatos como vereador ou como deputado e cercear a vontade de um jovem para vir mudar e trazer ideias novas. Mas o senhor está pensando já em perpetuação do seu mandato como presidente do partido? De maneira alguma. Se tiver uma pessoa melhor, é na hora, abre questão na hora. Eu, por exemplo, estou na presidência do PSDC metropolitano. E o nosso candidato a senador está na presidência do regional. Eu já vou deixar o metropolitano, não quero ficar. Agora, fiquei 1 ano e já vou sair. O discurso do senhor é um discurso politicamente correto. O do Emael já é um discurso muito mais duro. Esse antagonismo, como é que o senhor explica? O Emael... Até a abertura dele volta para o regime militar. O Emael, ele é mais, como se diz, o discurso dele é em cima da Constituição, mais nacionalista, né? É mais fechado naquele foco. O Emael... É o antagonismo do que o senhor está falando, o contrário. O tempo vai mudando, a juventude vai aprendendo. O nosso presidente tem um discurso dele, eu respeito, eu tenho o meu, mas é bacana. As ideias, às vezes, são um pouco opostas, mas é bonito, a gente respeita dele e ele respeita a minha. Bom, no seu plano de governo, o senhor diz, a sua pretensão, administração para o Estado Federado de Goiás, 2015 e 2008. Por que o senhor colocou essa palavra federado aí na sua proposta? O Estado Federado do Brasil. O Brasil tem 25 federações, né? Mas a realidade é que a federação não é reconhecida e o senhor então quer acentuar que essa federação tem que ser uma realidade? É uma realidade, já está começando a ser. Nós brigamos por isso. O Emael que briga por isso. Essa palavra foi pedida através do Nacional. É onde a gente tenta unir as forças. E mais uma coisa, na sua proposta, logo na introdução, o senhor fala, é tempo de mudança, alteração dos representantes em todas as esferas políticas. Então vamos fazer assim como um trator, pegar todo mundo que está aí na política, que está no comando, jogar fora de uma vez, para que surja uma nova geração? Padre, às vezes a palavra leva a esse termo, mas não. Hoje eu falo com sinceridade para o senhor, com sinceridade de coração. Eu considero hoje 80% dos políticos ruins. Pensam neles, familiocracia, coisas ruins, usam o Estado em benefício próprio. Eu considero o Alexandre Magalhães 80%. Tem 20% de parlamentar muito bom. É muito. Eu falo, por exemplo, Pedro Simão, Jefferson Pérez, que morreu no Maranhão. Tem pessoas boas. Eu não generalizo não, mas a população, quando nós colocamos isso, é para tentar convocar essa juventude, a população, para ter coragem de entrar. Então não vai renovar nunca, vai continuar sempre as mesmas pessoas, e a gente fica aí criticando, falando mal, e não
tem coragem. Então é isso que eu falo. Venha para as eleições que vêm, tenham coragem igual eu tenho. Eu estou sofrendo, gente. Tem muita pressão psicológica de cima de mim, tem muito recado. É porque eu sou de personalidade constante, não desisto. E vou mostrar que Goiás vai mudar ainda, vai ser diferente. E essa questão de poder tem que acabar. A gente tem que estar ali, é passageiro. É fazer algo gostoso com a população. Que dia que um governador sai do palácio e senta ali como um espetinho com o povo, eu vou ter o prazer de fazer isso. De ir numa feira, igual eu faço toda semana, e aí comprar um alface, uma cenoura. E aí o que o senhor vai fazer com os pedidos que o senhor vai receber? Pedidos corretos, vamos tentar atendê-lo antes de vir para a gente, porque nós vamos fazer uma gestão de maneira boa, que a pessoa não vem nem chorar aqueles pedidos. Agora, aqueles pedidos que a gente conhece, do métier, que vem de tudo de qualquer maneira, a palavra minha vai ser sincera. Não posso fazer e não faço. Não é assim? Bom, o seu sonho como político aqui em Goiás é equiparar o estado de Goiás ao Sudeste e ao Sul. O que significa isso? Significa gerar riqueza para a população, gerar emprego, gerar cultura. Eu falo, educação, saúde, segurança pública é o mínimo, é o básico, isso é coisa simples. É o Estado mínimo, que depende da Constituição. É o mínimo que um governante tem que fazer e fazer bem feito. Isso não tem segredo, gente. Segurança pública está desmantelada. Saúde, Deus me livre, nem se fala, pessoas dentro de maca. Educação, as crianças vão para a escola, fingem que aprendem. Chega em casa, os pais têm que estar ensinando. O que nós temos que mudar? Essa grade curricular está errada. O senhor acha, então, que o Sul e o Sudeste são modelos a serem copiados? Não questão de ser modelo. Eles estão um pouco adiantados da gente, que seja 1%, 2% na questão industrial. O que eu quero fazer? Eu quero levar a riqueza para a população mais carente. Quando a população mais carente recebe mais, tem dinheiro no bolso, ela menos depende do Estado. O que, por exemplo? Eu vou criar um polo industrial, por exemplo, em várias regiões de Goiás, com galpões de 200 metros quadrados. Porque hoje ele dá galpão para grandes e mega empresários, eles geram emprego ótimo, galpões de 2 mil metros quadrados, área de 20 mil metros, 5 mil metros. Por que o Estado não pode criar essas vocações industriais? O senhor viu a última divulgação do IDH, que é Índice de Desenvolvimento? No Sudeste teve um dos menores do Brasil. Aí o senhor vai defender isso? O que aconteceu? Gestão diferente, parou, está estagnada. Goiás tem condição. Você está trazendo ele como exemplo. Não. Como exemplo, mas saiu agora. Antes estava na nossa frente. Goiás tem que industrializar mais. Nós temos que melhorar a condição de renda da população. Se a população ganhar melhor, ela menos depende da gente, ela menos procura o Estado. E o Estado fica cuidando do básico tranquilamente. Isso nós temos que fazer, gerar riqueza, levar emprego para a população, ensinar o Estado a participar. Por exemplo, nós pegamos aqui, criar um cinturão verde ao redor das grandes cidades, com pequenos produtores, indústrias familiares, rurais. Isso aí, o Estado ajudar em todos os aspectos, ajudar a distribuir essa mercadoria, ajudar na logística de exportação. O Estado tem que participar através do sistema ESC, SESC, SENAI, SESA. Isso que nós temos que fazer, juntar a comunidade num todo e parar dessa coisa de briga, de picuinha. Isso tem que acabar. Agora, o seu modelo de administração pública é a administração privada. O senhor acha que, de fato, a administração privada é um modelo a ser copiado pelo Estado, de tal modo que o sucesso que acontece no privado tem que acontecer também no público? Parcialmente sim, padre. Parcialmente sim. Não tanto, porque a privada não tem a parte social, tá? Mas nós podemos trabalhar a parte pública da maneira que nós tratamos na privada, com austeridade, gastando o dinheiro corretamente. Na minha empresa eu não gasto papel Chamex à toa. Mas o senhor não tem que fazer licitação? Não, isso é normal, isso é Constituição, isso tem que se fazer. Na empresa do senhor não, mas no Estado tem. Tem, aí a gente faz a licitação corretamente, com os preços corretos e paga em dia, numa ordem cronológica e dentro da internet. O que acontece hoje? A gente participa de uma licitação, a gente não tem garantia de quando vai receber, se é hoje, amanhã ou daqui tanto tempo, ou se não recebe, e entramos com um preço lá em cima. Aí o que acontece? Ágil, acima da realidade. Se você faz uma licitação correta, se você paga o fornecedor corretamente, o prestador de serviço corretamente, ele vai entrar com preço justo, você vai pagar ele no dia correto e sobra dinheiro. Desculpa, Padre Jesus, me desculpe. Mas a oposição
uma terra arrasada. A situação, ela vende sonhos. Aí eu pergunto para o senhor está vendendo uma terra arrasada. Será que não tem nada de bom em Goiás, não tem nada de bom no Brasil, que o senhor possa dizer, eu vou investir naquilo e não criar um modelo do senhor? Não tem nada de terra arrasada em Goiás, não. Goiás é maravilhoso. O pessoal fica jogando pedra aí, porque de fora é fácil jogar pedra no telhado dos outros. Goiás é maravilhoso, Goiás vem desenvolvendo, nunca parou. O que nós queremos mais é o seguinte, é parar com essa politicagem. Fala-se que tem 22 mil comissionados. A maioria é o quê? Comissionados de deputados, apadrinhados, gente que não trabalha, só recebe. Isso tem que acabar. Ou seja, mas você não vai conseguir administrar Goiás se você não botar apadrinhado de deputado. Vou administrar. Eu vou chamar a população, eu vou chamar os prefeitos, eu vou levar obra para eles, eu vou levar o social para eles. Em contrapartida, eu vou exigir deles que chame o deputado deles e fale, deputado, é assim, assim, assado. Eu preciso do governo e vamos trabalhar em harmonia. O senhor insiste na questão da transparência nos gastos públicos. O que o senhor entende por isso, transparência nos gastos públicos? É comprar corretamente, com preço de mercado, é mostrar os valores que estamos pagando, é licitar as obras corretamente, dentro do preço, pagar o fornecedor em dia, respeitar ele, mostrar o que o Estado arrecada, com o que ele gasta, na saúde, na educação, com remédios. Essa é a transparência que tem que ser levada para a população, que jeito está sendo investido o dinheiro público. Bom, o senhor tem muitas intenções, muitos projetos, mas um dos primeiros pontos é reduzir a carga tributária. Como que o senhor vai reduzir se o que tem aí já não dá para cumprir o que tem que ser cumprido? Dá, padre, dá. O dinheiro está sendo mal gasto. Mas nós vamos reduzir a carga tributária onde é necessário, onde a população sofre mais. Na cesta básica, por exemplo, reduzir a carga tributária para exportar o produto goiano, para agregar valores para a população. Então são pontos que a gente tem que consertar para gerar riqueza. O Estado às vezes pode abrir mão de um imposto ali, mas está gerando renda para a população. Mas aí existe uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. O senhor não pode abrir mão de alguma coisa se o senhor não tiver como compensar depois. O senhor pode ser cassado por isso. Não, a Assembleia Legislativa está lá para isso, para você mandar um projeto. Vamos abaixar o ICMS de quê? Isso, isso, isso. E vai compensar onde? Porque a lei de responsabilidade não há é essa clara. necessidade de compensação. Não há essa necessidade. Na lei fala. Não há essa necessidade. O senhor não pode abrir mão. O Estado arrecada 24 horas. O Estado não para. Em minutos que nós estamos falando aqui, está entrando milhões e milhões. Não tem esse perigo, é gastar o dinheiro correto. Hoje não se gasta o dinheiro corretamente. Isso que eu falo, a gente vê obras desperdiciosas, obras que não são necessárias agora e fazem, obras eleitoreiras. E eu falo ainda o pior, o único candidato que não é político novo, sou eu. Se a população quer mudança, não tem outros. Se nós voltarmos atrás, aí todo mundo é a mesma coisa e vem agora prometer coisas que não fizeram. Por isso que eu sou candidato. Eu não acredito neles. Bom, o senhor fala de reduzir cargos comissionados, mas ao mesmo tempo fala em incluir 50% de alunos das universidades ou tecnólogos. Seria, de novo, funcionário comissionado. É isso justamente, o senhor está correto. Se hoje tem 22 mil funcionários, o que é o necessário? 5 mil? Correto, então vamos contratar os 5 mil. Sendo que 50% desses 5 mil serão alunos universitários para ter o quê? Uma simbiose, uma correlação. Ele traz o aprendido acadêmico para dentro do Estado e o Estado ensina a parte técnica com ele. Ou seja, a gente traz uma enfermeira para dentro do Estado, ela vai trabalhar no CREA, um excelente hospital, e o Estado aprende o quê? A área acadêmica dela. Quando ela sair dali, ela está o quê? Mais profissionalizada, que hoje é um grande problema, hoje é a mão de obra no Brasil. E aí a gente estaria o quê? Prestigiando os universitários com 50% desses comissionados. Ok, candidato, a gente tem que fazer, padre, um breve intervalo comercial em respeito àquelas pessoas que apostam no nosso projeto, né? Agradecemos a todas elas. E em seguida, daqui a pouco, o Padre Jesus continua conversando com o doutor Alexandre Magalhães, candidato ao governo do Estado pelo PSDC. Um instante só.
De volta com o Jornal Argumento Especial Eleições, Padre Jesus, entrevistando o doutor Alexandre Magalhães. Ele é candidato a governador pelo PSDC. Padre Jesus. Falando de gestão, o senhor também faz uma proposta de renegociar dívidas públicas. É uma coisa que depende do governo do Estado ou dos credores? O que acontece? Se o Estado estiver com as contas em dias e não prejudicar a administração do Estado, não há essa necessidade de renegociação. Eu não estou lá dentro para afirmar como está hoje. Mas se houver dívidas para o Estado pagar que venha influenciar em nossa gestão, aí sim eu vou renegociá-las junto ao governo federal. Geralmente essas dívidas do Estado não é junto aos fornecedores, as dívidas grandes é junto aos bancos BNDES, Banco Mundial, nesse aspecto, se houver necessidade. Não é certo que as dívidas levam grande parte da arrecadação do Estado todos os meses. Eu falo, se está levando grande parte e estiver prejudicando o andamento do Estado, os investimentos do Estado, vamos diminuir essa parcela, alongar para o quê? Investirmos mais. Mas consegue isto? Lá dentro se conversa, tudo consegue na vida, até transplante de coração a gente troca. Candidato, desculpa, eu não gosto de interromper o padre, mas algumas coisas. O que o senhor vai fazer? Desde 1974, as famílias elas foram desalojadas do estado de Serra Dourada e estão esperando pelo pagamento, a indenização das suas casas, que até hoje não aconteceu. Aí o senhor fala no macro, e o senhor está aqui defendendo o micro. Isso é bobagem, coisa mais simples do mundo. Isso é falta de respeito do governo com o cidadão e com o pequeno. Se eu souber lá e souber que tem uma dívidazinha dessa aí para pagar lá que seja, manda pagar na hora. Saber. Você não sabe, nenhum candidato sabe tudo do Estado. Não sabe. Nenhum candidato. É impossível, é uma máquina muito grande. É quando a gente entra lá dentro e começa a conhecer ela. É impossível. Se eu falar para você que sei tudo, e o Izzy, qualquer outro, o Vanderlan, o Gomide, é mentira, é hipocrisia, é só lá dentro. Até o próprio governador Marconi Perillo, às vezes chega coisas para ele que ele não sabia. Agora, se fazem programas tão grandes sem sequer saber o que o Estado arrecada? O que é gestão empresarial, padre? Não há necessidade de eu saber os números do Estado. O que nós vamos trabalhar? Não, mas para o senhor encaixar um plano grandioso, o senhor tem que saber o número. Vou estar lá dentro. Se o Estado arrecada X, o que nós vamos fazer? Gastar X menos 1. Isso que nós vamos fazer gestão. E priorizar esse superávit em quê? Em obras sociais. Mas não está havendo superávit. Tem, padre, tem muito superávit. É má gestão. Eu tenho certeza absoluta que tem. O Estado é uma mina de dinheiro. A gente de braços cruzados aqui, ó, é ICMS entrando, é todo tipo de imposto. Mas também é um escoadouro de dinheiro. É um escoador porque não tem gestão. Gasta-se o dinheiro errado. É politicagem. É atendendo familiocracia de um lado, é deputado do outro, é grupinhos ali fazendo licitações obscuras que a gente vê o preço meio fora de mercado. E isso que é a pouca vergonha que tem que acabar. A gente tem que fazer uma gestão correta. O dinheiro do povo é do povo, gasta certo. Não é por levar não que a gente vê esse zoom para todo lado no Brasil todo. Agora, isso eu não admito. O que significa racionalizar a Previdência? Porque não depende do Estado de Goiás racionalizar a Previdência. É uma questão federal, né? Mas o que o senhor faria para racionalizar a Previdência a partir do governo de Goiás? O quê? É tentar fazer o quê? Uma gestão entre a Previdência do Estado e a Previdência privada. E dar essa opção para o funcionário público escolher. Se ele quiser pagar uma privada, que ele pague independente dele. Se ele quiser que o Estado continue, o Estado continua. Estamos racionalizando esse custo do Estado. Agora o senhor fala também em terceirização. O que o senhor pretende terceirizar além daquilo que já está sendo terceirizado? O que não é de interesse do Estado, né? O Estado, às vezes, mexeu com coisas que não se deve mexer. Por exemplo? Vamos levantar o que precisar e vamos terceirizar. Por exemplo, foi terceira rodoviária de Goiânia, foi ótimo. Eu acho que a CELG tem que ser terceirizada. Ela na mão ou federalizada e depois terceirizada, vai estar bem cuidada. O Estado está... Sou a favor também. Presídios. Também.
Um OS cuidando de presídios. Agora o quê? Tem que ter transparência. Transparência, mostrar os gastos públicos. Agora, em cima dessa terceirização de presídios, o que tem que se fazer? Exigir de contrapartida o presidiário trabalhar. Desculpa, mas aí o senhor se perde. O senhor fala que o Estado tem que cuidar do Estado mínimo, que é educação, saúde e segurança. Aí o senhor está querendo privatizar o sistema educacional? É terceirizar OS para cuidar. O Estado está junto da gestão. Não é entregar ali, pronto, acabou, não. O Estado está participando, ele é participativo. Mas ele pode tirar um pouco do peso dele ali dentro. Não precisa do peso todo. O Estado, às vezes, fez obras desnecessárias. O centro de convenção, por exemplo, foi uma obra necessária, terceirizou, está maravilhoso. Na mão de outros. Ótimo. Mas a rodoviária é um exemplo que não é feliz, porque lá nós temos tudo menos rodoviária de Goiânia. Eu discordo um pouco do senhor. Onde que a pessoa vai esperar ali? Ela está andando dentro do shopping. Ela está andando dentro do shopping. Andar dentro do shopping tem limite, não é? Ela tem a área de lazer. Em vista do que era triste. Não, eu já estive na rodoviária. As pessoas, elas esperam os ônibus sentadas no chão. Ali naquela parte externa, né? Aonde ela vai, que é rodoviária. Aí é o que eu falo. Aí é a função do Estado que está de fora de fiscalizar, ir lá e cobrar. Na minha gestão, não deixo isso acontecer. Mas você está negando isso. Certo? Não deixa acontecer. Você está dizendo que isso não acontece. Certo? Não, é um ambiente agradável, é um ambiente humano. Capitalista. Tá? Certo? Isso é o nosso mundo, infelizmente, tá? Agora, o que acontece? Se está acontecendo isso do outro lado ali, daquela parede, se chegar ao meu conhecimento como governador, no outro dia, eu mando a minha gestão tomar conta daquilo. Ou se resolve, ou se humaniza aquilo, ou eu abro um processo para tirar a concessão. Bom, vamos passar para um outro ponto. A educação. O senhor acentua a importância da educação no mundo. Inclusive, cita alguns países em que a educação foi o fator fundamental para que esses países se desenvolvessem. Qual é a importância da educação para Goiás e qual é o estado da educação de Goiás hoje? A educação, ela é o berço de uma sociedade, ela é o berço de uma família, ela começa dentro do lar. E do lar para a educação básica. A educação básica, ela é a estrutura de uma pessoa pelo resto da vida. E a nossa educação básica, hoje, ela está falha, inclusive pela grade curricular. Hoje a criança vai na escola, finge que aprende, o professor finge que dá aula, chega em casa não aprende o básico, a matemática, o português. Isso tem que ser remodelado. De que maneira? Trazer gestores da área de educação para, junto conosco, mudar isso. Temos que implementar o que é a escola tempo integral também, pelo menos 50% da nossa gestão. Levar a criança, porque o esporte dentro da escola integral, aumentar o número mais de outras línguas. Hoje o mundo está globalizado. Antigamente demorava um século para vir uma maca para o Brasil. Hoje, em 40 dias, o que tem mais moderno lá fora está aqui dentro. Então temos que levar essa população que está nascendo para esse mundo moderno. Aonde que está o professor nesse processo? Porque todos os candidatos aqui vêm de máquinas, mas as máquinas, elas têm que ser operadas por ser humano. Aonde está o professor inserido nesse processo? A única palavra que eu tenho orgulho de falar e tenho respeito de falar, que não existe chama-se professor. Não existe ex-professor. Mas por que eu tive a abordar esse tema? Por que eu tive a abordar esse tema para o senhor falar? Não existe ex-professor. Existe ex-deputado, ex-médico, ex-não sei o que, ex-professor. Se eu encontrar com ele e ele tiver 70 anos, eu vou falar assim, oi, professor. É uma palavra linda. Ou seja, nós vamos capacitar. Hoje os professores têm vergonha de ser professores. Porque ganham mal, são mal remunerados, o Estado não dá valor. Mas o programa do senhor fala em investir em equipamentos, não fala no ser humano. O meu programa foi refeito. Quando nós começamos a eleição, o nosso processo de pré-candidatura, nós entramos com um plano de governo e depois nós adequamos, que nós tínhamos um prazo para dar entrada. Como o meu partido é um partido pequeno, a estrutura é pequena, não tem essa estrutura grande que se gastam milhões, nós corremos e entramos com o nosso plano básico. Depois nós readequamos eles, André. Mas o professor tem que ser bem remunerado, o Estado tem que dar o quê? Condições para ele fazer um pós-doutor, para ele crescer. E isso aí é muito importante com uma educação sólida,
básica para as crianças. Isso aí, professor, é a base da criança para começar, porque além dos pais, é ele que vai fazer a personalidade de uma criança. Bom, agora, o governo atual fala que o grande problema dele foi readequar a situação dos professores. Abriu-se uma universidade em Goiás e grande parte das vagas eram ocupadas por professores que não tinham a licenciatura plena, né? Voltaram para a escola. Então, esse problema não está sendo resolvido aí? Não está. O Estado tem que abrir essas vagas para licenciatura plena, dar condição para os professores, os cursos. Isso aí a UEG está sucateada, nós sabemos. A UEG está errada também, dando cursos errados em regiões erradas, não vê a vocação da região. Ela tem que adequar aquilo, tem que aparelhar ela mais também. Não tem biblioteca, não tem laboratórios. Hoje a coisa está feia. O governo tem que mexer nessa estrutura aí, mesmo que enxugue um pouco, mas temos que readequar esses ensinos. Bom, onde que o senhor quer chegar com o seu projeto de educação? Educar a criança bem, ele aprender e ser o quê? Um cidadão que sabe amanhã discutir e exigir os seus direitos. Como que vai fazer isto? Através de escola, cursos bons, adequados. Com que recursos vai fazer isso? Padre, o Estado tem recurso demais, padre, é mau gasto, é gente que não trabalha, é politicagem. O senhor não imagina o jeito que é a cabine de emprego desse Estado, que jeito que é empresários sugando obras. Explica para o cidadão o que é política e politicagem. Politicagem é usar o dinheiro público com coisas que não é da população. Política não, política é uma arte bonita, você candidatar, mudar, mostrar as coisas diferentes. Isso que eu penso. Bom, no seu projeto está a universalização da educação infantil até 2016. Eu vou lutar para isso. Não, estava errado. Você foi colocado até 2018. Estava errado, teve umas datas que estavam erradas. Nós buscamos isso no Ministério da Educação e se o senhor olhar, está mudado essas datas lá. E a universalização de 6 a 14 até 2020. Até 2020. Vamos lutar por isso. Vamos vestir a camisa mesmo. Como que estamos tão longe disso no Brasil de hoje e ninguém descobriu esse caminho para universalizar? É o que eu falo, né? Eles não veem isso, eles veem essas obras, fica vendo viaduto, coisas que não vê o que? O humano da pessoa. Não tem coisa que ninguém tira o estudo da pessoa. Esses governantes veem o outro lado. Obras politiqueiras, gestão que não é correta. Onde nós preocupamos é na base da sociedade, para a sociedade depois ser participativa com o governo. O senhor também pretende formar professores, 50% dos professores com pós-graduação. É isso que eu falei do senhor, que nós temos os problemas lá atrás. O senhor perguntou, os pós-doutor, isso aí, ou seja, nós temos que investir no professor para quê? Para ele saber formar a criança, o básico. O governo, Tato, diz que trabalha pela educação profissional. Em que ele está falhando? Nós temos que ter mais convênios e juntar mais ao Sistema S, ou seja, ao SESC, ao SENAI, ao SEMAT. Esse pessoal tem uma estrutura que eu já participo como empresário, de qualificar o profissional, dar o estudo profissional, cursos técnicos, que é maravilhoso. Então o governo tem que fazer mais convênios, aproveitar essa área particular para ajudar junto. Mas nem o Sistema S está sendo bem utilizado em Goiás? Poderia ser muito mais bem utilizado se o governo fizesse o quê? Mais investimento junto a essa área. Muito mais bem utilizado. Utiliza-se muito pouco ainda. Tem que aproveitar mais essa capacidade do Sistema S. Ele é riquíssimo, ele é maravilhoso. Bom, a educação superior, para o senhor, a UEG é um fracasso? Não é um fracasso. Ela está em má gestão, ela tem que ser o quê? Totalmente remodelada, tem cursos errados, tem que readequar essa estrutura da UEG e aparelhar ela melhor. Não altera a gente ficar dando curso por curso e enchendo de gente aí, soltando, sem saber nada. Isso aí é enganação. Isso aí é dar um papelzinho ali. Isso não resolve. Acho que a gente tem que fazer algo bem feito, mesmo que seja menos pessoas. Onde estão as falhas principais da UEG? Aparelhamento dela, o quadro de professores, usando cursos errados, por exemplo,
pega-se um curso de mineração em Rio Verde, não justifica. Mineração tem que ser em Catalão, por exemplo. Um curso de administração na região de Anicuns, ali tem poucas empresas. Então tem que adequar isso, levar para outra região. Não seria melhor criar um banco de dados? Porque o grande problema do Brasil e de Goiás é isso. Temos carência em alguns lugares e sobra em outros. Por que você não põe no plano de governo do senhor, ao invés de falar mal da UEG, falar, vou criar um banco de dados para saber onde existe a carência do Estado e para lá vou mandar a mão de obra? Mas é isso, eu não estou falando mal da UEG, a gente tem que consertar a UEG, e a gente tem que criar o quê? Essas vocações regionais de cada micro-região do Brasil e investir nisso. Não altera eu investir numa região que é leiteira, eu investir indústria. É isso que nós vamos fazer. E o banco de dados? Através da informática, do TI, tecnologia de informação, que nós temos um projeto bacana. Uma das grandes preocupações do Brasil hoje, também de Goiás, a questão da segurança. Como o senhor está vendo a segurança em Goiás hoje? Primeira coisa na segurança pública, básico, chama-se qualificação do policial. Nós vamos criar uma academia de gestor de segurança pública. Essa academia vai dar cursos de 3 anos para aquele concursado que entrou e vai ser um gestor. Ali ele vai formar o militar, o civil, o bombeiro, o perito, tá? O administrativo. Esse curso vai durar 3 anos, porque o policial fica 30 anos servindo ao Estado. Se ele não for bem formado, se ele não tiver uma base igual na educação, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ser o quê? Um psicólogo, ele vai ser um atirador de elite, em defesas pessoais, ele vai ser um gentleman. Isso que acontece lá fora. Se a gente xinga um policial em Londres, ele nem incomoda, ele ri para você. Se eu levanto uma voz hoje com um policial, ele me prende e está com um cacetete na minha cabeça na mesma hora. Isso tem que mudar. O policial tem que ser amigo, ele tem que ser um psicólogo, conversar com você. Dizer que a academia de polícia em Goiás não funciona. É um fracasso, ela dá um curso de 3 meses e solta a pessoa. Não, mas esse não é o normal. O curso é de 3 anos. Aqui não está acontecendo isso. Nós estamos aí, os casos aí dos amarelinhos aí, que foram 3 meses. Mas esse foi assim, mas não aceito, não pode fazer isso. Nós não podemos quebrar a regra. Faça-se um planejamento. Se quantos policiais vai aposentar daqui 2, 3 anos, já tem que fazer um concurso e já começar a treinar esse pessoal. Mas você sabia que isso é o básico. Hoje o policial ele tem que ser, pelo menos, bacharel em direito. Aí quando o senhor fala de dar cacetada na cabeça do povo, o senhor não está ofendendo os policiais? Infelizmente, nós temos mesmo medo da política, não estou ofendendo, tem polícia de bem e polícia do mal. Mas a população, se você fizer uma pesquisa num contexto geral, a população tem medo da polícia. Tem medo da polícia. Nós temos que readequar esse sistema para os próximos 100 anos, fazendo isso, que aí é 30 anos, mais 30 anos e etc. E outras coisas. Temos que fazer o quê? Uma polícia ostensiva e preventiva. Polícia não é para ficar correndo atrás de bandido depois que aconteceu o crime, não. Nós temos que coibir o crime na raiz, através de inteligência, achar o traficante, o contrabandista, o receptador e dizimar. Não tem que ter dó de bandido, não. Aparelhar a polícia bem feito, usar o sistema de câmera igual tem no mundo todo, as avenidas arteriais, no mundo todo é tudo monitorado, é coisa simples e barata. O quê? Dar à polícia, dela escolher o delegado geral, que hoje quem escolhe é o governador, acho que tem que ser eleição. O secretário de Segurança Pública tem que ser da área, não é trazer um polícia federal que só mexe com crime de colarinho branco, não, tem que ser uma pessoa que vai para a rua conhecer o bandido, sabe do jeito que é o esquema lá fora. Isso nós temos que fazer, remodelar a segurança pública todinha de Goiás. Nós não temos que ter medo disso. Bom, agora o sistema prisional, a sua solução é a privatização? Não só privatização, é descentralizar um pouco esse sistema prisional. Hoje está aqui um grande complexo, eu acho que tem que levar ele o quê? Para regiões do interior, fazer pequenos complexos. E o quê? Presídios, por exemplo, de agronegócio, botar o reeducando para trabalhar. Ele não pode ficar parado, ele ficar pensando porcaria, não. Tem que mudar essa estrutura toda. Desculpa, mas o senhor está indo contra a Constituição. A Constituição, o preso ele não é obrigado a trabalhar. Concordo com você, mas como gestor, eu falo para você, quer trabalhar? Não quer. Tudo bem, fica quieto lá, pode ficar quieto. Mas leve ele para um presídio fechado, onde não pega nem celular, e não é que tenha dó dele, não é que é para questão bater, não.
Ele vai comer arroz, feijão e um bolinho de carne e 2 misturas. É a comida básica, vai ser básica. Quer trabalhar? Vamos botar mais uma cenoura melhor, bota mais um franguinho para ele, vamos tratar ele melhor, certo? Vamos fazer desse jeito. Isso é com coragem. E se os direitos sociais não estiverem satisfeitos, que vai lá cuidar do OS. Porque quando desmata a família de um, ninguém vai lá, ninguém tem coragem, né? O senhor tocou num ponto importante. Você entendeu? Vai lá cuidar. Até agora o senhor fala de centralizar. Eu não ouvi o senhor falar em movimentos sociais. Em que sentido? Todos. Porque movimentos sociais já fala sobre sociedade. Não, isso aí é a base do governo que eu falo, Partido Social Democrata Cristão. Nosso partido está preocupado com a família. E um dos projetos nossos é criar eu vou extinguir várias secretarias que eu vejo que não há necessidade, nós vamos juntá-las, certo? E uma secretaria que eu vou criar, essa eu vou, sem sombra de dúvida, chama Secretaria da Família. Essa está no meu plano de governo. Bom, agora a questão da saúde, que é outra crise aguda no Brasil e também em Goiás. Por mais que se diga que a saúde está uma maravilha, ela não está uma maravilha e a crise é grave e é importante. O que o senhor pretende fazer para transformar esta realidade? Primeira coisa que todo mundo critica e fala bastante existe hoje, fala que se o médico trabalha, o médico não trabalha, o médico finge que recebe, o Estado finge que paga e um salário péssimo. Ou seja, fazer esse plano de carga e salário do médico funcionar. Fazer o médico virar médico de carreira, como promotor, como juiz, e pagar bem. Aí sim nós vamos cobrar do médico trabalho social correto. O Estado precisa hoje aumentar o banco de leitos, para a pessoa não ficar jogada em macas. Vamos tentar criar nas 18 micro-regiões de Goiás esse banco de leitos aí chamado Sistema Único Hospitalar. Outra coisa que está muito carente em Goiás, chama-se o Hospital de Câncer, de Oncologia. Nós temos aí 3 que atendem praticamente, o Araújo Jorge, o Sebrão e a Santa Casa. O Araújo Jorge e o Sebrão são mistos, são particulares e assistenciais. Vamos criar um hospital de referência em oncologia, câncer não espera. Vai ter, ou igual existe o CRER, um excelente hospital de reabilitação. Parabéns, governador Marconi Perillo. Não tenho vergonha de falar isso. Criar também um centro neurocardiovascular. São 2 coisas também que complicada. E o Hugo não tem protocolo para isso. Ou seja, quando uma pessoa tem um infarto ou tem um AVC, um derrame, na linguagem popular, leva-se para lá. E lá demora para atender porque não tem protocolo, não tem estrutura para isso. O Estado não está aparelhado para esse tipo. Vamos criar isso. Mas lá é trauma, deputado. É trauma. Estão levando para o lugar errado. Mas não tem outro no Estado. Então nós vamos criar. Leva-se para lá justamente isso, porque não tem outra opção. Então nós vamos criar esse Aí centro. Eu falo novamente sobre essas coisas, né? O Hugo 2 ele vai ter esse centro de trauma para atendimento. O senhor não sabia disso? Não tem nada montado ainda não, só está a estrutura ali. Se montarem, ótimo. Ótimo, que ainda está ali levando a parede, não levou, trazendo não sei o quê, está parado ali, etc. Assim. Ainda não está pronto. Se montar, parabéns, igual eu falei pelo CRER, parabéns, mas nós vamos montar a questão do Centro Neurocardiovascular. E a outra questão também, que chama-se um APS, é o quê? Atenção Preventiva à Saúde, que é a medicina preventiva, que não existe. Isso é muito importante também, o Estado começar a ter essa política, começar nas escolas. Por quê? Hoje um rapaz de 18 anos tem diabetes nem sabe. Só que ele chega aos 40 está perdendo uma perna e vai ser o quê? Despesa para o Estado, um aposentado precoce. Então vamos investir nessa medicina ativa também, que inclui até odontologia. Vamos trabalhar nessa área. O senhor fala aí que pretende dar aos médicos o salário dos promotores e juízes. Correto. Agora, também a polícia está pleiteando esse salário de promotor e juiz, uma equiparação com a carreira dos promotores e juízes. Como que fica? No ápice da carreira, eu acho que é justo. O coronel vai subindo e vai chegar a isso. Não dá para se pagar um soldado esse salário de juiz. Dá para se pagar um delegado que está começando esse salário, mas a hora que ele chegar à classe dele, sim, é justo, porque ele vai trabalhar com segurança, ele vai ter uma aposentadoria e vai cuidar da família dele com segurança. Ele não vai precisar de ser um corrupto aí, porque não ganha mal, para tentar fazer um patrimônio, para lá na frente ele viver com segurança. Então é justo.
Vamos fazer políticas para projetar o Estado em 100 anos aí para acontecer isso. O Alexandre já morreu há muitos anos, mas os próximos gestores vai ter uma coisa maravilhosa. Mas vai ficar um negócio muito complicado, porque a cascata vai funcionar e todo mundo vai querer equiparação com estes salários. Não chega assim, não. Não é o grande problema, pode ter o grande problema é qualquer reajuste que se dá, os grandes se dão e os pequenos também vão querer receber. Vamos fazer um plano de carga e salário, sentando com todo mundo, conversando, ajustando dentro do correto. Isso aí é ótimo, é só sentar com o pessoal e conversar. Há candidatos que estão dizendo que não concordam com as negociações a respeito da CELG, inclusive candidatos tanto para o parlamento como também ao governo, dizendo que, chegando ao poder, eles vão barrar as negociações, que já foram barradas no final do governo Alcides e agora seriam barradas no final do governo Marconi. Qual a sua posição? Eu não vou falar que vou barrar nada que foi feito ou não, porque depois de assinado é meio complicado. Se chegar a minha gestão de eu negociar a CELG e acontecer isso, o que eu vou exigir da Eletrobras ou do governo federal, se a CELG vale 1 milhão, 10, 15, 50 bilhões, seja feito e vamos resolver o problema da população. O que eu vou exigir da Eletrobras e do governo federal é que ela entre com uma contrapartida no contrato, tá? Bem amarradinho, que nesses próximos 4 anos ela tem que investir milhões e milhões de reais para consertar essa situação da CELG, que a população não pode ficar aí sofrendo por conta disso, não. Quem perde é a população somos nós. E não vou ficar com essa briga de picuinha aí, não. O senhor pretende gastar 15 milhões na sua campanha. Vai conseguir? Não, vou falar para o senhor por que não. Quando eu fui candidato, eu não sabia os valores. E quem me orientou foi o Nacional. Eu vi que isso é uma loucura, né? O Nacional mandou colocar isso e aquilo nós colocamos pela falta de experiência. E como eu não compro voto, eu falo muito não aceito as propostas que vêm pra gente aí, estou gastando porcaria em vista do que esse povo está gastando, nem preocupo. Um pouquinho mesmo. O senhor tem 1 minuto para falar o que desejar falar. Eu quero falar para você, Padre Jesus, ao nosso amigo, o Jornal Argumenta aqui, todos vocês, viu, André? André Marques. Fico feliz dessa oportunidade de nos dar esse tempo, tá? E reitero mais uma vez a população. O Alexandre Magalhães é a primeira vez que é candidato, nunca fui político, não sou político, quero ajudar a população de Goiás a construir um estado diferente, não estou enganando ninguém com promessas eleitoreiras, não vou enganar, não é do meu feitio, tudo que eu falo é de coração, é de boa fé, e vamos plantar uma semente aí. A população analise e estude quem são os candidatos, se são verdadeiros ou não. E eu falo uma coisa, a semente que nós plantamos agora são os frutos que nós vamos colher no futuro. E nós já conhecemos essas árvores que estão aí, brotando esses frutos aí, um pouco azedo às vezes, tá? Alexandre Magalhães, número 27, candidato a governador de Goiás, nesse pleito. Muito obrigado ao senhor, felicidades. Prazer é nosso, fico feliz também. André? Obrigado, candidato. Obrigado. Agradeço muito pela gentileza do senhor promover a democracia na sua plenitude. A arma do jornalista é a pergunta e as respostas, são julgadas por você que estão em casa por vocês que vão decidir o Brasil e viva a democracia. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês mais uma vez, fico feliz. Ok. A gente vai para o intervalo e na volta do intervalo vamos falar o que está acontecendo nesse Brasil, pesquisas, tantas coisas acontecendo, num momento tão curto, e Padre Jesus traz a sua análise sobre esses fatos, no instante só. De volta com o Jornal Argumento, agora aquele momento que Padre Jesus Flores comenta, com a sua experiência, os acontecimentos da semana e as pesquisas. Todo mundo de olho nas pesquisas. Foi publicada mais uma pesquisa do Ibope. Se a gente puder, vamos mostrar aí a pesquisa que foi feita pelo Ibope, traz aí números novos surpreendentes. Se o pessoal puder, estiver no ponto, vamos mostrar. Solta aí. No último levantamento Datafolha, divulgado em 29 de agosto, Dilma Rousseff aparecia com 34% das intenções de voto. Agora, ela tem 35%. Marina Silva, do PSB, que tinha 34%, permanece com o mesmo percentual, mantendo o empate técnico com a candidata à reeleição do PT.
O tucano Aécio Neves aparecia com 19% dos votos e caiu para 14%. Pastor Everaldo, do PSC, tinha 2%, agora está com 1%. Eduardo Jorge, do PV, e Luciana Genro, do PSOL, que não pontuaram na última pesquisa, aparecem com 1% cada. Brancos e nulos eram 7% e agora somam 6%. Indecisos apareciam com 7% em agosto e continuam no mesmo patamar. Na simulação de segundo turno entre Marina Silva e Dilma Rousseff, a candidata do PSB venceria com 47% dos votos contra 41% de Dilma Rousseff. Já na pesquisa Ibope, no último levantamento, Dilma Rousseff do PT aparecia com 34% das intenções de voto. No resultado desta quarta-feira, ela somou 37% das intenções. Marina Silva do PSB tinha 29% e saltou para 33%. Aécio Neves, do PSDB, aparecia com 19%, agora tem 15%. Pastor Everaldo, do PSC, permanece com 1% dos votos. Os outros 7 candidatos somam 2%. Brancos e nulos eram 8%, agora são 7%. Indecisos, que somavam 7%, caíram para 5%. O Ibope também fez simulações de segundo turno entre Dilma e Marina. A candidata do PSB aparece na frente, com 46% dos votos contra 39% de Dilma Rousseff. A margem de erro das duas pesquisas é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Bom, Padre Jesus, os números são mostrados e as pesquisas são exploradas, cada um a seu jeito, a seu critério, a seu respeito. Essa leitura que o senhor faz dessas pesquisas? Bom, a leitura da última pesquisa para esta, né, não houve um novo salto como a Marina deu. Com Eduardo Campos, a chapa tinha 8%. Na primeira pesquisa, logo depois da morte, passou para 19%. Na pesquisa, né, passou para 31%, depois para 34%. E Dilma também tinha 34%, de tal modo que não havia apenas um empate técnico, mas um empate real, né, sem projeção. Agora, nessa última pesquisa, a Marina não deu um salto, como a Dilma também não perdeu votos. Pelo contrário, cresceu 1 ponto, né, e Marina permaneceu. O Aécio, que perde 4 pontos e agora está com 15, 14. Está mostrando que, no momento, quem está de fato competindo é Dilma e Marina. E Aécio Neves está bem atrás, menos da metade da intenção de voto das duas mulheres que estão disputando, né, numa situação em que se chegou até que Aécio já estaria renunciando à candidatura para fazer uma aliança com Marina Silva. Claro que ele contestou energicamente e também os aliados dele contestaram energicamente, porque não está nada definido e ninguém pode garantir vai ganhar esta, vai ganhar aquela e que Aécio esteja inteiramente fora do páreo, porque afinal podem acontecer até tragédias numa disputa eleitoral a mais de mês de distância. Tudo pode acontecer. Há uma estabilidade no momento, mas ninguém garante que essa estabilidade vá continuar de forma permanente até o dia 5 de outubro. Padre, sim, pois não, pode. E quanto ao segundo turno, seriam mais 20 dias para a campanha, que aí seria de fato uma campanha pesadíssima, pesadíssima, todas as armas seriam utilizadas e aí a gente não sabe o que pode acontecer. Nessa semana, padre, ouvindo uma entrevista com o candidato Aécio Neves numa emissora nacional, ele reconheceu que já está fora da disputa. As pesquisas ela têm essa capacidade de incluir e excluir o candidato. O senhor acha que ele foi afoito? Porque ele disse que eu sei que não tem condições de vencer, mas vou lutar. Quer dizer o quê? Que já admite uma suposta derrota. O chefe de campanha dele foi infeliz quando, na primeira vez em que houve um crescimento da Marina, já falaram em derrota.
Agora, quanto ao Aécio, ele não fala em derrota. Ele reconhece a sua situação, aquela euforia que eles contavam, né, em São Paulo, em Minas Gerais, até no estado de Minas Gerais, aquela euforia de uma margem grandiosa dele sobre todos os concorrentes já não está mais acontecendo nas pesquisas atuais. Mas já é o fim? Ainda não. Por que esse pessoal não se prepara para situações, né? É igual aquela conversa do Garrincha, quando o técnico foi fazer uma preleção, ele falou assim, você combinou com o adversário? Por que não tem plano B na política, padre? Olha, é claro que sempre quando estão trabalhando, eles sabem que há alternativas que podem ocorrer. Naturalmente, algum plano B sempre eles têm, mas não pode estarem confessando o plano B, porque na hora em que confessam plano B, eles já estariam dando margem e vantagem para o seu concorrente. Então, parecia que havia só um plano e uma disputa só, né? PSDB contra PT, PT contra PSDB. Né? Mas a realidade é que o PSB de Marina Silva desmanchou no momento todo este arranjo e aí a incerteza está estabelecida e ninguém pode garantir mais nada. Padre, aí nesse aspecto, né, a gente pensa que nós vamos evoluir para um debate. Estamos indo para o combate, para o embate. Marina Silva despertou e aí já começou a mudar o seu plano de governo, já tirou aquela questão do casamento de pessoas de dois sexos, já tirou a questão do aborto e outras coisas mais. Ela está fazendo aquela mesma coisa que o Lula fez, aquela carta ao povo brasileiro? Não está fazendo uma carta ao povo brasileiro porque não é o caso de fazer. Não é o caso de se comprometer, porque o problema maior que estão indigitando em Marina é a inexperiência. E mais, ela se apresenta e se apresentou como sonhática. E alguém que se apresenta como sonhática vai levantar muita suspeita em muita gente. Até onde esse sonhático não significa alienação da realidade, desconhecimento da realidade, desconhecimento da realidade política e achando que pode ganhar com um grupinho bem pequenininho e depois pinçar do PT as lideranças que ela julgar oportunas para compor o seu governo. Pinçar do PSDB as lideranças que julgar oportunas para levar para governar com ela. Claro que é uma fantasia achar que se vai governar sem os quadros políticos, é uma belíssima fantasia, é uma estupidez pensar que o Brasil de hoje possa ser governado sem as forças políticas que dominam a situação da política nacional e que continuarão tendo forças tanto na política regional como também na política nacional através do Congresso. Não é com boa vontade, não é que ela vai dobrar o Congresso Nacional e achar que pode apelar para o povo, para que o povo pressione e tudo aquilo que ela quiser seja aprovado no Congresso por causa de pressão popular. Isso é fantasia. Ela tem que contar com as forças que estão aí, ela vai ter que negociar com essas forças se ela for eleita, porque se não negociar, ela terá um fim muito triste. Padre, o pior é a reação das pessoas. Num debate nessa semana, a presidente Dilma disse que Marina está sendo o novo Collor. Só que o Collor está apoiando a Dilma. Ela se esqueceu desse detalhe. Agora, enquanto eles falaram, não atingiram a vida particular ou qualquer coisa de corrupção. Tanto quando falaram de Jânio Quadros, como também como falaram do Collor de Mello. Falaram que foram pessoas que foram para o governo sem quadros.
Jânio Quadros não se preocupou com quadros para o governo e pretendia governar, né, com uma minoria, e o que aconteceu é que ele tentou dar um golpe e o golpe saiu pela culatra e ele acabou, né, de fato, renunciado, mesmo não querendo formalmente renunciar. Collor, se ele tivesse um partido como o PSDB na retaguarda ou o PT na retaguarda, ele não teria sido cassado. Não tinha nenhuma força para sustentá-lo diante dos problemas reais, dos quais ele foi absolvido no Supremo Tribunal Federal, porque o Ministério Público procurou mais os holofotes do que a montagem de um verdadeiro processo para provar aquilo de que Collor era acusado. Então eles falam dos dois, não enquanto cometeram ou deixaram de cometer atos de corrupção, mas enquanto eles tentaram governar sem partidos políticos. É possível, padre, governar para o povo sem o Congresso? É bobagem. No Brasil não existe isso. Não tem como. A política brasileira está montada sobre os partidos. Está montada sobre lideranças que têm suporte partidário nos seus estados ou mesmo nacionalmente. Não tem como governar sem respeitar as forças que estão aí. Claro que é possível evitar negociatas, até certo ponto, é possível, mas é muito complicado no Brasil. Mais uma coisa, o fato de distribuir cargos para o partido aliado não é negociata ainda. É normal que o partido que esteve comigo na campanha, que apoiou a minha candidatura, ele tenha uma participação no governo através de ministérios, através de secretarias, e é um direito que todo partido que esteve presente na campanha eleitoral, ele partilhe do poder na hora da divisão do poder entre aqueles que lutaram para chegar lá. O presidente do PSB teve uma reunião com a Marina Silva essa semana e agora ela está dizendo, vote 40, ou seja, na legenda. Eles querem tirar, como o senhor falou, tirar proveito. Marina eleita é um fato. Eles estão de olho no Congresso Nacional. Então, espera-se que haja um crescimento aí e que o PSB seja o terceiro maior partido, porque a ordem é, Marina, de pedir voto para a legenda 40. Olha, Fernando Henrique não conseguiu uma grande bancada, Lula grande, mas não o suficiente para prescindir dos outros. Lula não conseguiu eleger uma grande bancada suficiente para dispensar os outros, Dilma não conseguiu, e no Brasil a separação é muito grande, porque as campanhas são dissociadas. O PT insiste muito, vota na legenda, né? E agora então o PSB também vota na legenda, como uma forma de aumentar a bancada. Mas não vai ser uma bancada que possibilite o desprezo ou a negligência ou a omissão do apoio dos outros partidos. Por maior que seja a bancada que ela consiga, não será nada de extraordinário. Padre, o PMDB talvez tenha o maior espaço dentro do governo da presidente Dilma. Eu não vejo o PMDB nessa disputa. Eu estou vendo PT, a minha visão, desculpe. Estou vendo PT, a Marina, que é da Rede, o Aécio, que é do PSDB. O que aconteceu com o PMDB, padre? Olha, o PMDB deram apoio nacionalmente, inclusive indicando o candidato à vice-presidência, Michel Temer. Agora, houve muita divergência pelos estados em que não apoiaram a Aliança Nacional, e aí essa belíssima confusão de gente que estava com Eduardo Campos, que estava com Aécio Neves, isso no Rio de Janeiro, isso em São Paulo, como também em Minas e em muitos estados. Não há uma coerência no apoio do PMDB, né, que é um partido grande,
e os interesses nacionais nem sempre coincidem com os interesses regionais dos diversos caciques regionais. Então não há de fato uma concentração de forças do PMDB para eleger Dilma Rousseff. Terá apoio aqui e ali, mas não é uma coisa generalizada. Mesmo aqui em Goiás, o PMDB está ligado com o PFL, não é? Que o não DEM. aceita... O DEM, né? O DEM, mudou tanto, né? É o PFL, hoje DEM, né, está aliado e com isso é claro que cria uma dificuldade para que Dilma venha a um palanque de íris aqui em Goiás, embora ele esteja apoiando. Padre, eu sempre digo para as pessoas a importância da experiência. Eu me lembro que o senhor entrevistou um candidato ao governo de Goiás e pediu o plano de governo dele. Já estávamos no fim da eleição, ele disse que o plano de governo dele ainda estava sendo montado. E aí, padre, tem que assumir o poder para depois saber o tamanho do buraco, ou o que vai fazer, o que não vai fazer? Aí o senhor sempre insiste aqui, ó, quando eu vou entrevistar, eu quero o plano de governo. Então, mais interessante até, né? Perguntei para um candidato a prefeito de Goiânia, então ele disse, né, eu e a minha assessora estamos montando, não vou dizer o nome, né, mas eu e a minha assessora estamos montando o plano. Uma brincadeira, né? Ele e mais assessora de imprensa estão montando um plano de governo. Se bem que esses planos de governo valem muito pouca coisa, porque de fato não são levados a sério, porque candidatos, especialmente quem não conhece a vida íntima, as entranhas do poder, não sabe sequer o dinheiro que de fato tem e quais são os recursos disponíveis para investimento. Então são fantasias, são linhas, pistas que poderão ser usadas, mas muitas vezes nunca serão praticadas. Me corrija se eu estiver errado, padre. O único programa de Estado no Brasil hoje é o programa do populismo e aquela dando o que se recebe. Bom, todo mundo quer fazer crer que tem programa, plataforma eleitoral e partidário. Todo mundo quer fazer crer que tem. Agora, no momento, o que interessa mesmo é agradar aos eleitores e agradar através de propostas que chamem a atenção, mas que não tenham a menor garantia de que vai funcionar e que aquilo de fato vai ser colocado em prática, porque aquilo supõe muito dinheiro que os estados e nem a União têm. Nessa semana, padre, uma reunião do PT foi usado, naquela época, quando o Lula era candidato, Regina Duarte, ela gravou um vídeo e falou, eu tenho medo. E a presidente Dilma, ela tem batido muito nessa tecla, medo, 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 medo. Aí estão convencendo ela de que não é por aí. Então, ou seja, aquela arma que valeu naquele momento contra, hoje está sendo usado a favor. A política se justifica pelos fins ou pelos meios? Olha, o fim não justifica os meios. Agora, a questão do medo é recorrente na política brasileira. Porque quando Lula era candidato, disputando com aquele grande número de candidatos em 89, o medo era a principal arma contra o Lula. O PSDB, de Fernando Henrique e José Serra, também usaram o medo, né, como forma de barrar o Lula, que estava na iminência de vencer as eleições. E ainda conseguiram aquela palavra da Regina Duarte, uma artista reconhecida e respeitada, dizer eu tenho medo, né? Eu tenho medo. Mas o partido usou. Agora, o PT e o esquema Dilma, como também o PSDB, está usando o mesmo esquema de medo contra a Marina. Isso. Não é só o PT, hein? Os dois partidos, as duas coligações, estão usando o esquema do medo, que presidência não é para amadores, presidência não é para novatos,
Presidência supõe experiência e mostram a sua experiência para dizer que eles têm e Marina não tem. Então, é uma arma constante na política brasileira querer desqualificar o concorrente de qualquer forma. Antes era a questão do comunismo, né? Agora é a questão da inexperiência. E essa arma sempre será usada nas campanhas eleitorais. Todos estão usando e todos têm todas as qualidades dos adversários, todas as deficiências para ganhar a eleição. Aonde está o ex-presidente Lula nesse processo agora, padre, que aos poucos está desaparecendo? Aí aquela coisa assim que eu falei uma vez, quando houve aquela prisão daquelas pessoas acusadas na ação penal 470, eu ressaltei a coragem do presidente Lula de ir visitar os amigos lá no presídio. Eu acho que é um ato humano. Mas agora, quando entra a questão de poder política, a cada dia que passa diminui mais a participação. Não, a estratégia dele, ele está presente na política, tem participado até dos programas de uma forma discreta, porque afinal o Lula tem uma dificuldade imensa de fazer essa campanha do medo contra Marina Silva, porque os dois se respeitam profundamente e um tem receio de desqualificar o outro. Marina não desqualifica Lula e Lula também não se sente encorajada a desqualificar Marina. Ela foi até com ela, convidou o Lula, Fernando Henrique para participar da nova política, ou seja, velhos governantes da nova política. Bom, isso aí não tem lógica nenhuma, né? São discursos de campanha, negócio de nova política, ou fora os partidos. Ela entrou num partido velho, PSB é um partido antigo, né? E ela mesma está tentando criar o seu partido para dizer que é o meu partido, né? O que é isso? Isso é personalismo. Isso é personalismo. Isso é centralismo estelar de alguém que acha que tem que ter um partido próprio para fazer a sua política própria e achando que isto é o novo e que isto é o moderno e que isto é aquilo que deve ser feito. São coisas de campanha eleitoral. Padre, isso é fundamental que o senhor tem dito aqui. O eleitor, ele fica nesse processo, assim, alienado. Pesquisa foi divulgada agora, quase a metade dos eleitores não assistiram ao horário eleitoral, não assistiram debate, não assistiram nada. Estão alheios ao processo eleitoral e falam, eu vou na onda. Mas aí vem a experiência, não é que nós estamos fazendo campanha pró nem contra. Como é que o eleitor, na visão do senhor, nesse momento, deveria se postar? Olha, de uma forma ou de outra, todo mundo fica sabendo o que está acontecendo. Seja através dos programas no rádio e na televisão, seja através das redes sociais, seja nas conversas de boteco, seja no dia a dia das pessoas, todo mundo fica sabendo o que está acontecendo. Basta ver a diminuição significativa que nós tivemos nos votos já programados para serem anulados, como também para as abstenções. A diminuição foi muito grande a partir do momento que a Marina apareceu e subiu. Essa diminuição foi muito grande. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo, todo mundo vive nesta barafunda de ideias e de contestações que é o nosso mundo como um todo. Ninguém está no mundo tranquilo, sem contestações e sem divergências. Todo mundo vive e todo mundo sabe se virar aí e fazer suas escolhas aí. E nesse aspecto, padre, vamos entrar numa outra questão. A guerra que está acontecendo ali no Oriente Médio, agora se estende para outro país também. E um fato novo está surgindo, padre, o papel do jornalista cobrindo guerra. Até agora já mataram 56.
E existem informações que mais de 100 jornalistas estão sequestrados. E as tendências, ou os guerrilheiros, ou as guerrilhas, estão pedindo resgate para as emissoras de televisão, para os jornais, para as rádios, e eles estão pagando resgate. Essa guerra, padre, irracional, sem motivo, sem nada, e agora matando jornalistas. Bom, os jornalistas sempre tiveram problemas na cobertura de guerra. E sempre saíram muitos feridos e também muitos mortos na guerra. Porque cobertura de guerra é um problema sério e pessoa que entra nessa história tem que ter espírito aventureiro e saber que está correndo risco mesmo a todo momento. Ele está permanentemente correndo risco porque o trabalho que eles fazem é acompanhado por aqueles que estão em guerra e muitas vezes eles são culpados pelas informações que repassam, né? E se esquecem de que existe edição, de que uma é o trabalho da cobertura e outro é o trabalho que sai da imprensa depois, mas quem paga o preço são eles. De tal modo que esse vídeo aí, padre, só para o pessoal entender, né? Um jornalista que foi degolado. Já são 2. E haverá muitos outros, né? Muitos outros. Porque naturalmente querem dinheiro a todo custo. Pode tirar, por favor. Querem dinheiro a qualquer preço e também querem pressionar para que os Estados Unidos parem de atacar o Estado Islâmico, esse novo califado aí, né, como forma de pressão, né? É uma arma de guerra lamentável, mas o clima que está havendo em guerra foi sempre este. Sim. Em guerra, todo mundo que não esteja aqui é meu inimigo e eu atiro contra ele. E se eu posso capturá-lo para depois transformá-lo em resgate, é uma nova arma que eu consigo. Então, quem vai para a guerra fazer cobertura está correndo risco a todo momento. Eu falei isso, padre, por uma questão muito simples. O senhor está entrevistando aqui os candidatos ao governo do Estado e todas as pessoas respeitam o senhor. Pelo retrospecto, pela trajetória, por isso e por aquilo. Agora, se os candidatos vêm aqui e respeitam a figura do senhor, que há muito tempo nós devemos ao senhor a liberdade que nós temos hoje, quando o senhor enfrentou todos os problemas, por que essa paixão louca, às vezes ela destoa do respeito dos candidatos? Porque as pessoas falam assim, a entrevista, fulano, Beltrano, todos respeitam, padre, mas aquela capacidade de não aceitar. Bom, a gente tem que ter coerência na vida. A gente tem que ter princípios, critérios e valores. E quando se tem critérios e valores, agrada um, desagrada o outro. Faz parte da profissão. Nós tinha muitos outros assuntos para falar com o senhor, inclusive aqui em Goiás nada aconteceu, está tudo do mesmo jeito, as coisas caminham, mas aquele minuto final, né, aquele momento o senhor quer falar aquilo que talvez eu não falei, mas o que eu falei não dei tempo, ou o senhor não abordou. Bom, olha, com a pesquisa, só ontem foram 2 pesquisas nacionais, foram publicadas. Pesquisa o que não vai faltar. Tenha critério para ver as pesquisas, analisar as pesquisas, ver a qualidade das pesquisas e você forme a sua opinião e o seu voto a partir da sua consciência e não por causa de pesquisa a favor ou contra quem quer que seja. Padre, obrigado mais uma vez, a sua bênção, porque é um jornalista, mas é religioso também, que desempenha com muita competência, acompanha o senhor pela Rede Vida, por outras emissoras de televisão, até aqui mesmo. Quando o senhor vai no altar e o senhor fala, aí eu vejo que a pregação do senhor é uma forma de evangelizar através da informação.
Parabéns pelo esse trabalho. Obrigado. Política no sermão eu não faço. Exato, mas conscientiza as pessoas. Induz as pessoas a refletir, se desprendendo da paixão, que eu acho que é o mais importante. Isso o senhor faz. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.